Acabou a paciência de Fernando Diniz. Mudanças para o jogo de domingo podem acontecer contra o Flamengo. Verratti entre os reservas e muito mais. Você verá aqui neste Acorda Vascão. Além disso, tem também novidades importantes com relação ao último reforço da janela de transferências. Até o início de outubro, o Vasco ainda pode inscrever atletas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E o que mais tem no mercado da bola é jogadores livres no mercado e peças de qualidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Alô, Admar Lopes, vamos ficar de olho aí nessa situação. E tem jogador que pode sim pintar na colina histórica. Então você terá pela frente, amigo vascaíno, um Acorda Vascão que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino para você nessa manhã de quinta-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, segundo vídeo do dia chegando sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do dia chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, se inscreva, ajude o crescimento aqui do nosso trabalho, venha fazer parte do canal do Gigante Vasco. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, amigo torcedor vascaíno. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre, para mim, uma informação que sinceramente me revolta muito como torcedor do Vasco. Eu vou deixar o lado jornalista de lado, o lado que vem aqui para te trazer informações sobre o Vasco de lado, eu vou colocar o meu lado torcedor. Ao meu ver, todos nós que amamos o Vasco da Gama e torcemos pelo Vasco da Gama, temos que ficar indignados com o que está acontecendo. Eu vou explicar para vocês. Simplesmente, tivemos na última quinta-feira, dia 11 de setembro, na semana passada, hoje inclusive se completa exatamente 7 dias, a partida entre Vasco da Gama e Botafogo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Deveria ter sido um dia de muita alegria para todo torcedor vascaíno e para toda a família de vascaínos ao redor desse Brasil. Mas infelizmente uma família chorou nessa noite do dia 11. A família de Rodrigo José da Silva Santana, torcedor vascaíno de 36 anos. Ele que iria acompanhar a classificação do Vasco da Gama contra o Botafogo, junto a amigos, em um bar do Rio de Janeiro, acabou infelizmente não voltando para casa, porque simplesmente, pouco antes da partida, próximo à estação Oswaldo Cruz, Rodrigo, ele levou simplesmente... Ele foi alvejado, né? Porque o YouTube, a gente não pode falar qualquer palavra, ele foi alvejado, e creio que vocês vão entender, na cabeça. Na cabeça. Esse motivo se deu por um confronto com torcedores do Flamengo que não jogavam no dia. Não jogavam no dia. Não tinha nada a ver com Vasco e Botafogo, mas estavam presentes no local. Rodrigo chegou a ser levado para a UPA de Madureira, mas já não tinha mais como ser salvo. O velório aconteceu no sábado. Então, assim, esse torcedor, deixou uma esposa chamada Thalita Santana e 4 filhos, incluindo um bebê de 4 meses e um menino que tem autismo nível 3, é não verbal e hiperativo. A viúva do Rodrigo, no caso a Thalita, ela disse: meu braço está todo roxo, que ele começa a se morder, a se bater. E a única figura que ele, no caso um dos seus filhos autista, respeitava era o Rodrigo. Só para você entender toda a situação, só para você ter noção do que eu estou falando. Essa é a situação. Simplesmente, diante, é claro, de todo esse ocorrido, uma torcida organizada do Flamengo ela foi punida. Ela recentemente voltou a estar presente nos estádios
e novamente recebeu uma punição. Mas, amigo, como nada, quando se trata de Vasco da Gama, é fácil, a informação é que, neste momento, o BEP, que é o Batalhão de Polícia Especializado em Estádios, pediu ao Ministério Público do Estado que a Força Jovem seja suspensa por 2 jogos. A alegação do setor público é de que exatamente nesse mesmo jogo houve a tentativa de invasão por parte de torcedores do Vasco sem ingresso do setor visitante. Ao meu ver, isso é uma resposta do BEP, do Ministério Público, que não gostam do Vasco da Gama, para tentar punir a organizada do Vasco. Porque a organizada do Flamengo ela foi punida. A torcida jovem ela foi punida por confusões que aconteceram no dia 31 de agosto. E aí eu acho que assim, já que a gente vai punir o lado deles, vamos punir o lado do Vasco também. Vamos colocar tudo em pé de igualdade para não dar problema pra gente. Então assim, amigo, é uma situação triste que acontece no estado do Rio de Janeiro de uma forma geral, quando se trata de torcida e quando se trata de Vasco da Gama. O que aconteceu com a Força Jovem nesses últimos... foram acho que 12 anos. Aquela confusão aconteceu em 2013. Então foram exatamente 12 anos de punição. É completamente incabível. E agora, aplicar uma nova punição à Força Jovem é mais uma vez comprovando que o vascaíno em si, ele é alvo sim de preconceito, ele é alvo sim de atitudes completamente, assim, difíceis de se entender, contrárias, que prejudicam o nosso clube. Para sempre, amigo vascaíno, seremos o clube da Zona Norte. E olha, eu não gosto de ficar puxando pauta de torcida organizada, até porque, para quem me acompanha, sabe muito bem como eu sou. Respeito todo mundo, respeito todas as torcidas, respeito, acima de tudo, né, as organizadas do Vasco da Gama, porque são parte da torcida. Fazem a torcida do Vasco. Só que eu não costumo muito falar sobre isso, mas hoje resolvi me posicionar, porque saber dessa punição da organizada, após o que aconteceu ainda na semana passada, é tenso, cara. Mas, enfim, amigo vascaíno, vamos agora sim prosseguir com o vídeo e começar a trazer um pouquinho de coisa boa para você nesse Acorda Vascão com relação a novidades, né? Tivemos ontem mais um treino, o segundo treino, né, do elenco Cruz Maltino, olhando para esse jogo, inclusive, que vai acontecer contra o Flamengo nesse próximo domingo no Maracanã. O elenco Cruz Maltino hoje, inclusive nessa quinta-feira, retorna a campo, será o 3º treino seguido de uma série de 5 treinos que o elenco do Vasco terá antes do Clássico dos Milhões. E pode ser sim, há uma grande chance de que na partida que vai acontecer nesse próximo domingo, o técnico Fernando Diniz venha com mudanças, assim, decisivas em campo. Mude o time de uma forma que talvez nunca tenha mudado para enfrentar o Flamengo. Porque eu, Lucas, eu sou muito real. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, o que eu tenho de falar é, eu trabalho com a realidade. O Vasco no próximo domingo vai enfrentar o melhor elenco do Brasil. O Vasco no próximo domingo vai enfrentar a equipe que joga o melhor futebol do Brasil. Ponto. Independente de ser rival ou não, é a realidade. Se o Vasco domingo for de salto alto, se o Vasco domingo for como uma partida normal, vai tomar um vareio no Maracanã que vai ficar feio. Então o Vasco domingo tem que ir focado, com a força máxima, sem privilegiar jogador. E ao meu ver, se o Vasco for domingo com o Verratti lento, tentando tirar, apertar a marcação e fazer marcação-pressão em Léo Pereira, Léo Ortiz, Jorginho, Saul, vai tomar bola nas costas durante 90 minutos. Não tem como o Verratti ser titular no domingo contra o Flamengo no Maracanã, amigo. Esquece essa situação. E diante, é claro, disso tudo, o técnico Fernando Diniz começa a trabalhar com alternativas. Até porque o senhor Pablo Verratti não vem conseguindo jogar bola, não vem conseguindo marcar gols, não vem conseguindo ser uma peça importante. Mais uma vez foi criticado após a partida contra o Ceará no último domingo por uma atuação horrorosa. E a expectativa é que o atacante, sim, diante até de uma corrente que hoje já vem tendo dentro do Vasco da Gama, possa dar lugar a um jogador mais móvel no setor ofensivo. Até porque o que o Vasco vai querer no domingo é explorar o lado da velocidade contra o rival que deve ter
mais a bola. O técnico Fernando Diniz é um treinador que gosta de trabalhar dentro do seu elenco em ter a bola, mas o Flamengo também gosta desse estilo de jogo. Então, amigo, se o Flamengo vai ter a bola, o que resta ao Vasco da Gama é, quando tiver essa posse, utilizar de velocidade, de contra-ataques nas costas do setor defensivo do rival. E se tratando de velocidade, intensidade, qualidade, Verratti não se encaixa nessa frase. Então, diante dessa situação, pode ser sim, amigo torcedor vascaíno, que mudanças aconteçam nesse setor ofensivo. As principais opções para o ataque automaticamente, é claro, ficam para David, Andrés Gomes ou Matheus França. Naquela goleada contra o Santos, o DVD foi o titular, o Vasco fez 6-0 e o David foi um dos grandes nomes daquela partida. Uma semana depois, o David permanece no time principal contra o Corinthians em São Januário, mas as coisas acabaram não dando certo. O Vasco perde pelo placar de 4-2 e tem também a opção de Andrés Gomes formando uma trinca ofensiva, talvez com o Ryan jogando como esse falso 9 e o Andrés Gomes caindo pelo lado direito, ou até mesmo, né, o Matheus França atuando também nesse papel de falso 9, mantendo o Ryan e Nuno Moreira nas beiradas. O certo é, hoje o técnico Fernando Diniz pensa sim na possibilidade de mudar o elenco cruzmaltino para o jogo desse próximo domingo contra o Flamengo no Maracanã. Mudanças devem acontecer e qualquer novidade, eu claro, trago a vocês. Vasco que treina hoje, volta a repetir quinta, sexta e ainda sábado, fechando a preparação para enfrentar o Flamengo no Clássico 2 milhões. Show, amigo? Deixe a sua opinião nos comentários. E para fechar com você aqui este Acorda Vascão, falar sobre essa baita oportunidade de mercado. Ontem tivemos aí no CT Moacir Barbosa a presença ilustre do volante Jair, que passou por cirurgia na última segunda-feira e já ontem, quarta, iniciou os trabalhos de recuperação junto ao Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama. Já já o Jair começa aí a fisioterapia, né, para que aos poucos recupere os movimentos do joelho direito. E olhando para essa posição exatamente do volante Jair, fica nítido que o Vasco perde uma grande opção que vinha sendo inclusive um dos grandes nomes do técnico Fernando Diniz. Além da ausência do Jair, o Vasco sofre também com a ausência do Tietê, que está lesionado e é um nome que é uma grande incógnita para a temporada de 2025 diante exatamente desses problemas musculares. O Vasco também tem a dúvida do Paulinho com relação a qual será o Paulinho Paula do restante de 2025, se é possível confiar num bom desempenho do volante cruzmaltino. Tem a inconfiança também em Matheus Carvalho e a inconfiança também pelo lado físico do volante Thiago Mendes. Então o Vasco começa a entrar num momento final de temporada sem as opções para a posição de volante, porque os jogadores não estão tendo condições de atuar. E nessas últimas horas, o jornalista Joel Silva, ele trouxe uma informação relacionada a um volante que está livre no mercado e é bom sim ficar atento. É o volante Rafael Carioca. É importante lembrar que até no jogo agora contra o Ceará, o Lucas Oliveira chegou a terminar a partida atuando como primeiro volante porque o Vasco está com problemas nessa posição. Rafael Carioca é um volante de 36 anos de idade que estava no futebol mexicano há exatamente 8 temporadas seguidas, atuando em alto nível no Tigres. Passou por Atlético Mineiro, Spartak Moscou, Vasco da Gama em 2010, primeiro ano após retornar da Série B do Campeonato Brasileiro naquele ano do título em 2009, e hoje está livre no mercado após se tornar ídolo no futebol mexicano. É um volante que, ao meu ver, seria uma baita opção de mercado, principalmente diante da ausência desses jogadores que hoje o Vasco da Gama sofre na posição de volante e por ser um atleta que pode chegar. É importante lembrar a todos vocês também, né, que o Vasco poderá inscrever atletas no Campeonato Brasileiro até o próximo dia 3 de outubro. Esses atletas, ou seja, podem chegar ao Vasco da Gama e o Vasco da Gama inscrevê-los. Porém, tem um certo tipo de jogadores que estejam livres no mercado ou na Série B, C ou D do Campeonato Brasileiro. Então, Rafael Carioca está dando sopa, algo que vale e muito a favor de uma possível chegada. É o desejo que Rafael Carioca tem de trabalhar com o técnico Fernando Diniz. O jogador chegou até mesmo a conversar com o Fluminense em janeiro do ano passado, quando estava jogando muita bola no Tigres do futebol mexicano. O empresário do jogador tentou, junto ao Fluminense, uma negociação para fechar contrato, tá? Era um nome que estava no radar do Fluminense desde o meio de 2023 e esse desejo permaneceu para o início do ano passado. Um jogador que tem como um dos grandes sonhos da sua carreira
trabalhar com o técnico Fernando Diniz, e esse era um fator de muita influência à época. Então, amigo vascaíno, esse sonho, com toda certeza, ainda se mantém vivo para Rafael Carioca, e ele poderá utilizar disso para fechar com o Vasco. A ver, é uma posição hoje diante da situação que acaba ficando carente dentro do nosso Cruz Maltino, e é um jogador que, com toda certeza, seria muito útil, principalmente com as grandes incógnitas que hoje se tem dentro do elenco do Vasco da Gama. Seria um bom reforço? Deixe sua opinião nos comentários, é muito válido também deixar bem claro. Até o momento de informação que eu tenho é que não há absolutamente nada, mas é um grande nome, cara, que vale a pena a diretoria ficar de olho para ser esse último reforço da janela do nosso Vascão. Concorda? Deixa aí a sua opinião e agora eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo, né, dessa quinta-feira, e já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com aquele nosso Fala Gigante. Que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.